No vídeo de hoje traremos a segunda parte dos melhores jogadores de cada Copa do Mundo. Na parte 1 falamos sobre as edições de 1930 até 1986 e hoje a nossa viagem é entre 1990 até a última Copa, em 2022. Antes da gente começar, eu peço para você, amigo, você amiga, deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui no IASFC e ativar o sininho das notificações. Vamos rumo a 200 inscritos. Comente, compartilhe o vídeo com seus amigos e, claro, me siga nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Claro, se você quiser me apoiar financeiramente, entre na apoia.se/Fernandes. Agora sim, roda a vinheta! A gente abre essa lista com a Copa de 90, realizada na Itália. A grande campeã foi a seleção da Alemanha, que bateu a Argentina na grande decisão. Porém, o melhor jogador não veio nem da Alemanha e muito menos da Argentina, mas sim da anfitriã Itália. Itália que foi eliminada na semifinal, mas que teve o seu craque, Salvatore Schillaci. O Totó, como ele era apelidado, foi o artilheiro da competição, com 6 gols. Ele esteve nos 11 ideais daquela Copa. Jogou também por grandes clubes, como Messina, Juventus, Inter de Milão e o Jubilo Iwata do Japão. Ele faleceu em 2024, aos 59 anos. 4 anos mais tarde, lá nos States, após 24 anos de jejum, o Brasil finalmente voltou a vencer uma Copa do Mundo. Será que esse ano vai ser a mesma coisa? O raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar? O cara daquele campeonato não poderia ser diferente. Romário, o baixinho, dispensa apresentações. Ele foi o vice-artilheiro, com 5 gols naquele Mundial. E num primeiro momento, ele nem era para estar na Copa. Mas como a situação estava feia ainda nas eliminatórias em 1993, Parreira cedeu à pressão popular e chamou o baixinho. Somando também a lesão de Miller, ele marcou 2 gols naquele jogo contra o Uruguai no Maracanã, que carimbou o passaporte da nossa seleção para a Copa do Mundo. Já na Copa ele foi decisivo, fez gol contra a Rússia, Camarões e Suécia na fase de grupos. E no mata-mata, marcou contra a Holanda e a Suécia na semifinal. E ajudou o Brasil também com assistências e jogadas cruciais para chegar na finalíssima contra a Itália, onde mesmo não tendo marcado o gol durante os 120 minutos, converteu dos pênaltis, que foi importantíssimo para o tetracampeonato lá no Rose Bowl. Em 1998, apesar do traumático vice-campeonato para a anfitriã França, mais um brasileiro levou a bola de ouro da Copa. Ronaldo Fenômeno, vencedor de 2 bolas de ouro antes, em 96 e 97. O Ronaldinho, como ele era chamado na época, fez 4 vezes naquela Copa. Uma vez contra o Marrocos, 2 vezes contra o Chile nas oitavas e 1 na semifinal contra a Holanda, abrindo o placar, que presenteou com essa lendária narração de Galvão Bueno. Que deu a pinta de ter sentido o músculo ali. Rivaldo para Ronaldinho, olha o gol, 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 gol! Brasil! No segundo tempo não poderia ser melhor. A enfiada de bola, o Ronaldinho ajeitou no pé esquerdo, Van der Sar saiu, deu um tapa com o pé esquerdo, saiu para o abraço, assina Ronaldinho, assina Ronaldinho, assina, assina, assina que o gol é seu. O Ronaldinho, 1 para o Brasil, 0 para a Holanda, gol com a assinatura de Ronaldinho. Ronaldo ainda ajudou a Canarinha a chegar na segunda final seguida, mesmo com lesões na perna, que eram tratadas com analgésicos. Mas tudo isso ruiu horas antes da decisão. Ronaldo estava dormindo e sofreu uma convulsão enquanto estava descansando, relaxando para a decisão. Foi levado ao hospital lá em Paris e saiu de lá 75 minutos antes do apito inicial. Daí veio o mistério. Era ou não era para ele entrar em campo? No primeiro momento, o treinador Zagallo optou por colocar Edmundo entre os 11 iniciais. Edmundo, que havia feito um 1997 espetacular com a camisa do Vasco. Foi artilheiro do Brasileirão e foi campeão do campeonato com o Cruz Maltino. Atenção, Theo José, atenção, amigos do Brasil. Está chegando neste instante em nossas mãos a escalação escalação da seleção brasileira
e não consta como começando o jogo o centroavante Ronaldo. Com relação ao Ronaldinho, desfalque do Ronaldinho, a nossa torcida vai ter de ser maior. Nosso pensamento positivo vai ter de ser muito maior. Mas vamos lá, vamos buscar o Penta. Eles também estão sem o Blanc, estão sem o zagueirão. Se a gente perdeu o Ronaldinho, que é o nosso artilheiro, o nosso centroavante, eles estão sem o Blanc. Vai valer a torcida, mas tomara que pinte uma outra notícia aí, dizendo que o Ronaldinho está escalado e que o Edmundo está lá no banquinho. Mas vamos ver, mas se o Edmundo entrar também, vamos torcer, vamos junto com o Edmundo. De repente o Edmundo faz um jogaço, faz 2, 3 gols e a gente levanta o Penta de qualquer jeito. Time para isso tem. Vamos pôr o coração, vamos pôr garra, vamos acreditar que a gente vai buscar o Penta. Mas 40 minutos antes do jogo, Ronaldo vai até Zagallo e diz que estava apto para jogar, apto para encarar aquela finalíssima. Zagallo então tirou Edmundo e botou Romário ao lado de Bebeto, como já estava sendo de costume. Ô, Théo José, a FIFA também faz as suas besteiras. Ela passou a estar lista aqui com o Ronaldinho na reserva e o Edmundo no time principal. E acaba de chegar neste instante aqui uma nova Star List para sossegar o coração do jogador, dos torcedores brasileiros, com o número 9 do Ronaldinho ali em último lugar, portanto começando o jogo com a França. Quer dizer, deve ter sido a burrice de algum funcionário da FIFA, que foi confirmado na primeira lista assinada pelo Zagallo, botou o ok dele lá atrás. Então, fica sossegado aí, macacada, que Ronaldinho começa o jogo. Vamos lá, Théo. Mas nada deu certo. Ronaldinho fez uma final apática, não só ele, mas toda a seleção brasileira foi muito mal naquela decisão. E com 2 de Zidane e 1 de Petit, a França meteu 3-0 em Saint-Denis, no Stade de France. Este caso é um dos mais macabros até hoje, e rende muitas teorias da conspiração sobre uma possível venda do Mundial para favorecer a França e beneficiar o Brasil em outra Copa. Rendeu até esse caso na CPI, anos depois. Edmundo também falou em conversas que a Nike estava envolvida nisso, conforme a gente vai mostrar aí para você. Nike é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa de não especificamente, não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Tem. Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato antes do jogo. Mas que a Nike tem uma força de apoio, tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente. Quer dizer, o presidente que levou a porcentagem da negociação. Quando soube do acontecido, Edmundo enviou a seguinte carta ao presidente da CBF. Prezado senhor, sirvo-me da presente para esclarecer a vossa senhoria que não concedi qualquer entrevista a jornal, TV ou emissora de rádio envolvendo o seu nome e da empresa Nike. Sobre o episódio, solicitei ao meu advogado, Dr. Michel Assef, que promovesse as medidas judiciais cabíveis para ver esse assunto devidamente esclarecido. Atenciosamente, Edmundo Alves Souza Neto. Em 2002, o primeiro Mundial realizado em continente asiático em 2 países, Coreia do Sul e Japão. A bola de ouro ficou nas mãos do vice-campeão, o goleiro Oliver Kahn, da Alemanha. Vou falar baixinho pra vocês. Depois dessa final era pro Ronaldo ter vencido, hein? Mesmo com baixa expectativa em relação aos alemães, Oliver Kahn chegou na decisão com apenas 1 gol sofrido ao longo daquele Mundial. Mas o resto é história. Tomou 2 do Ronaldinho e mesmo com tantos milagres, fechando a meta da seleção alemã, ainda assim não foi páreo pro nosso fenômeno. E aí ficou chupando o dedo, ficou bravo, indignado ao final daquela decisão em Yokohama. Levou a luva de ouro e a bola de ouro do campeonato mesmo assim. E foi o primeiro goleiro a manter uma sequência de 5 jogos sem sofrer gol em Copa do Mundo. Agora indo para a Copa de 2006, a Copa da Alemanha, o craque foi o francês Zinedine Zidane. Em sua última Copa da sua carreira, ele fez chover. Mesmo tendo uma temporada muito ruim na equipe do Real Madrid, naqueles Galácticos. Não fez fase de grupos exuberante, mas no mata-mata ele mostrou a sua garra, com a sua classe, com elegância, dando show na vitória por 3-1 em cima da Espanha nas oitavas. E nas quartas de finais, aquele fatídico 1-0 sobre a nossa seleção, que é considerada por muitos a melhor, a última seleção gigante de Copa do Mundo.
que fez uma Copa muito ruim, diga-se de passagem. Ele, mesmo com a França tendo vencido por apenas 1-0, Zidane deu chapéu no Ronaldo Fenômeno e foi o cara que deu cruzamento pro gol do Thierry Henry. O Roberto Carlos está arrumando a meia até hoje, Na semi contra Portugal marcou de pênalti. E antes da final contra a Itália, já havia sido eleito o melhor da Copa. Na decisão em Berlim, marcou gol de cavadinha, de pênalti, sendo o quarto jogador a fazer gols em 2 finais. Antes foram os tais de Vavá, o Rei Pelé e o Paul Breitner. Tudo estava ok até os 5 minutos do segundo tempo da prorrogação, quando o Zidane e o zagueiro italiano Materazzi discutiram. O italiano falou um monte da irmã do francês, e o Zidane ficou muito puto e deu uma cabeçada no tórax de Materazzi. Não teve jeito. Zidane foi expulso no último jogo da sua carreira e fez com que a França fosse vice-campeã do mundo, perdendo para a Itália. Em 2010, na Copa da África do Sul, a Copa das Vuvuzelas, da Jabulani, o craque foi o uruguaio Diego Forlán. Liderou o time uruguaio, que acabou caindo na semifinal do Mundial para a Espanha. Marcou 5 vezes e foi um dos artilheiros da Copa. Fez gols bonitos, deu assistências e ainda recebeu o prêmio de melhor gol da Copa. Em 2014, na nossa Copa do Mundo, sediada aqui no Brasil, o craque maior não foi o Neymar e muito menos ninguém da campeã, que foi a Alemanha. O argentino Lionel Messi foi o melhor do Mundial. Carregando aquela seleção bem feia da Argentina até a final, Messi estava vivendo o seu auge. Fez gol em todos os jogos da fase de grupos. Contra a Bósnia, marcou um golaço no 2-1. Contra o Irã, definiu a parada no fim do jogo. E contra a Nigéria foram 2 gols, sendo um deles de falta. No mata-mata, deu passe para o gol do Di Maria nas oitavas contra a Bélgica. Ajudou os hermanos a ganhar da Bélgica nas quartas de finais e nas semifinais eliminou a Holanda nos pênaltis, com Messi acertando uma das cobranças. Mesmo tendo uma final apática, com vários gols perdidos, Messi foi eleito o melhor da Copa, apesar do vice-campeonato da Argentina. Em 2018 foi a vez da Croácia ter aí o melhor jogador da Copa do Mundo, o meio-campista Luka Modric. Um dos meias mais eficazes de todos os tempos em sua posição, jogou muita bola, sobretudo na estreia contra a Nigéria, marcando o gol de pênalti e sendo eleito craque do jogo. Na segunda rodada contra a Argentina marcou golaço e novamente foi o man of the match. Contra a Islândia também fez boa partida e ao final daquela fase de grupos foi elogiado pela mídia internacional. Nos mata-matas converteu pênalti na disputa após 1-1 no tempo normal contra a Dinamarca nas oitavas. Deu passe para o gol de Domagoj Vida e converteu o pênalti após 2-2 do tempo normal das quartas contra a anfitriã Rússia. Na semi contra a Inglaterra também fez bom jogo. E na finalíssima, mesmo ficando com o vice após derrota por 4-2 para a França, fez também uma atuação consistente, o credenciando como o melhor do torneio e entre os 11 iniciais do time ideal da Copa, além também da premiação como o melhor do mundo da FIFA. E por fim, mais ou menos importante, temos a Copa do Mundo do Catar em 2022. O último bola de ouro foi ninguém mais, ninguém menos do que ele. De novo, Lionel Andrés Messi Cucitini. Dessa vez ele levou a Argentina ao título mundial, o que não acontecia desde 1986 com o José Diego Armando Maradona. Ele marcou o primeiro da Argentina na derrota por 2-1 para a zebra Arábia Saudita. Na segunda rodada foi decisivo contra o México. No segundo tempo, ele abriu o caminho da vitória e ainda deu a assistência para o gol de número 2 da Argentina. E na partida final contra a Polônia na fase de grupos, foi o homem do jogo, mesmo ele tendo perdido um pênalti. O impacto com ele em campo era claro. Nos mata-matas, em seu 1000º jogo na carreira, abriu o caminho na vitória por 2-1 sobre a Austrália. Contra a Holanda, fez gol e deu assistência para Molina no empate 2-2 do tempo normal na prorrogação. Dos penais, converteu o seu. E na semifinal, foi a apoteose. Converteu de pênalti em jogadaça, botando a marcação croata para dançar, deu passe para o gol de Julián Alves, sendo esta uma das maiores atuações de Lionel Messi em sua carreira. Messi ajudou Di Maria e também fez gol de pênalti na decisão, abrindo o caminho. E também fazendo 2-0 com o Di Maria, marcando o seu após a assistência de Messi. Na prorrogação, aos 108 minutos, fez o terceiro gol da Argentina. E mesmo com o Mbappé marcando o hat-trick, forçando a decisão por pênaltis, o jogo teve Messi com o craque, O Messi ainda marcou de pênalti na disputa e converteu, contribuindo para o trimundial da Argentina. Lionel Messi
é considerado por muitos um dos maiores jogadores da história. E essas atuações de 2014 e 2022 são reflexo disso. E aí, torcedor, quem será o melhor jogador da Copa em 2026? Quem é o maior dessa lista aí que a gente citou? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos conteúdos. Comente, compartilhe o vídeo com seus amigos e, claro, me siga nas redes sociais que estão na descrição. No card acima, no meu canto superior direito, tem o canal principal, tem a Razão TV para você se inscrever, tem a playlist com todos os vídeos de Copa do Mundo e os outros vídeos aqui do nosso canal. A gente vai se falando, um forte abraço e até a próxima. Fui, tamo junto!